Olá, amados aqui da Sala de Justiça. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E para quem não me conhece ainda, o meu nome é Solange Benite. Agora, vem comigo que no caminho eu te explico como essa triste história aconteceu e como foi horrível. E enquanto isso, na Sala de Justiça, sejam todos muito bem-vindos. Esse caso é sobre duas jovens no Shenandoah National Park. É um dos crimes mais impactantes dos Estados Unidos, porque envolve um ataque brutal em um local isolado, um casal experiente em trilhas e acampamentos e décadas de investigações sem respostas imediatas. E o ponto central do caso é que as vítimas foram encontradas dentro de uma área de camping, no parque, após dias desaparecidas, e a cena indicava um ataque repentino e violento. Durante quase 30 anos, o crime permaneceu sem solução, até que avanços em DNA passaram a ligar o caso a um suspeito com histórico criminal violento, porém já falecido na época da identificação. Então, fica até o final, porque vale a pena cada detalhe deste caso. Hoje, eu vou contar para vocês a história de Julie Williams e Laura Winans, o caso das garotas de Shenandoah Parque Nacional, que aconteceu em 1996 no estado da Virgínia, aqui nos Estados Unidos. Em maio de 1996, duas jovens apaixonadas decidiram fazer o que milhões de pessoas fazem todos os anos: fugir da rotina para passar alguns dias em meio à natureza. Elas buscavam paz, aventura e momentos inesquecíveis nas montanhas de Shenandoah National Park, um dos parques nacionais mais bonitos dos Estados Unidos. Mas aquela viagem terminaria em um dos crimes mais misteriosos da história da Virgínia. Durante quase 30 anos, investigadores do FBI tentaram descobrir quem havia assassinado as duas mulheres em um acampamento isolado, sem deixar praticamente nenhum rastro. O caso ganhou repercussão nacional, gerou inúmeras teorias, mobilizou milhares de horas de investigação e, por décadas, permaneceu sem resposta. Apenas em 2024, graças aos avanços da tecnologia de DNA, as autoridades anunciaram a identidade do homem que acreditam ser o responsável pelos assassinatos. E mesmo assim, muitas perguntas continuam sem resposta. As vítimas eram Laura Winans, de 26 anos, e Julianne Williams, de 24 anos. Julie era uma jovem americana de 24 anos quando foi assassinada em 1996 no Shenandoah National Park, na Virgínia. Ela nasceu em 1971 e não era casada e não tinha filhos. Julie era conhecida por ser uma pessoa extremamente ativa, ligada à natureza e ao trabalho com o meio ambiente. Ela fazia parte de programas de conservação e educação ao ar livre e tinha um estilo de vida muito voltado para trilhas, camping e atividades em parques nacionais. Ela tinha uma família próxima e presente, que participou ativamente das buscas após o desaparecimento. Seus pais foram fundamentais na divulgação do caso para as autoridades federais. E também não há registros públicos confirmados de irmãos amplamente divulgados na mídia. Julie era uma jovem muito ligada à família, segundo relatos de amigos e entrevistas posteriores ao caso. Julie era companheira de Laura. O relacionamento das duas era estável e já conhecido por amigos próximos. Elas viajavam juntas com frequência para acampamentos e trilhas. Julie tinha forte ligação com os estudos e natureza. Ela estudava áreas ligadas à geologia e ciência da terra, com foco em meio ambiente. Era envolvida em programas educacionais voltados para atividades ao ar livre e também trabalhou em projetos que incentivavam jovens a terem contato com a natureza e participava de iniciativas ligadas à conservação ambiental. Amigos e colegas descreviam Julie como inteligente e curiosa, muito preparada para camping e trilhas longas, responsável e cuidadosa com a segurança em áreas selvagens, apaixonada por montanhas e exploração científica. Ela não era uma turista inexperiente, pelo contrário,
Era considerada alguém experiente em ambientes remotos, o que tornou o crime ainda mais chocante. Já Julie, sua companheira, tinha apenas 24 anos. Jovem, estudiosa e apaixonada pela natureza também. Ela vivia uma vida dedicada à exploração de parques e à ciência ambiental. Não era casada, não tinha filhos e dividia sua vida com sua companheira, Laura. Juntas, elas compartilhavam não apenas o amor uma pela outra, mas também a paixão por trilhas e acampamentos em áreas selvagens dos Estados Unidos. Mas, infelizmente, em 1996, durante uma viagem ao Shenandoah National Park, a história das duas mudaria para sempre, marcando um dos casos mais trágicos e misteriosos da história dos parques nacionais americanos. Laura tinha 26 anos quando foi assassinada em 1996, no Shenandoah Parque Nacional, na Virgínia. Ela nasceu em 1970 nos Estados Unidos. Não era casada e não tinha filhos. E na época do crime, vivia uma fase de mudanças na vida pessoal e profissional, com planos ligados ao trabalho com a natureza e atividades ao ar livre. Laura veio de uma família estruturada. Cresceu em Grosse Pointe, Michigan, uma área considerada de classe média alta. Teve uma criação com acesso a boa educação e oportunidades. A família era bastante presente em sua vida. E após o desaparecimento, os pais e familiares foram peças fundamentais na mobilização das buscas e pressão por respostas. Apesar do ambiente estável, Laura enfrentou desafios pessoais. Ela teve uma infância descrita por fontes jornalísticas como emocionalmente complexa. Usava experiências pessoais como motivação para ajudar outras pessoas e desenvolveu desde cedo uma conexão forte com a natureza. Laura não seguiu uma trajetória acadêmica linear. Ela estudou em uma faculdade em Vermont, logo após o ensino médio. Depois, acabou abandonando o curso por um período. Já em 1994, voltou a estudar no Unity College. Lá, começou a se especializar como guia de atividades ao ar livre e vida selvagem. E foi assim que Laura construiu sua identidade profissional em torno da natureza. Trabalhou com educação ambiental e atividades de camping, estava em formação para se tornar guia de natureza e tinha o objetivo de ensinar outras pessoas a se reconectarem com ambientes naturais. Ela era descrita como alguém que queria transformar experiências difíceis da vida em algo positivo para outras pessoas. Que coisa boa isso, meus amados. Eu acho isso muito positivo mesmo e muito legal. Como eu havia falado para vocês, Laura era a companheira de Julie. As duas viviam um relacionamento estável e compartilhavam o mesmo amor por trilhas e camping. A rotina delas era ligada a parques naturais e planos de vida em conjunto. Amigos descreviam as duas como muito conectadas e parceiras em praticamente tudo. E segundo relatos de amigos e reportagens, Laura era energética e carismática, muito ligada à natureza, resiliente e determinada, sempre voltada para ajudar outras pessoas e apaixonada por vida ao ar livre. Então, meus amados, só para se situar aqui, Laura Winans tinha 26 anos e construía uma vida baseada na natureza e na liberdade. Nascida no estado de Michigan, cresceu em uma família estruturada e seguiu caminhos ligados à educação e ao meio ambiente. Depois de passar por diferentes fases da vida acadêmica, encontrou sua verdadeira vocação como guia de atividades ao ar livre. Em 1996, ela embarcou em uma viagem ao Shenandoah National Park com sua companheira, Julie Williams, sem imaginar que aquele acampamento se tornaria um dos crimes mais chocantes e misteriosos da história dos parques nacionais dos Estados Unidos. Gente, as duas se conheceram em um programa voltado para atividades ao ar livre e rapidamente desenvolveram um relacionamento amoroso. Ambas eram apaixonadas por trilhas, acampamentos e preservação ambiental. Julie sonhava em trabalhar como geóloga e passava grande parte do tempo explorando montanhas e formações rochosas, quer dizer,
Julie tinha muita experiência. Já Laura era educadora e dedicava sua vida a ajudar vítimas de abuso sexual por meio de atividades na natureza. Amigos descreviam o casal como experiente, cuidadoso e extremamente preparado para aventuras em áreas selvagens. Elas nunca eram vistas como pessoas imprudentes. Pelo contrário, eram consideradas especialistas em camping. E no trágico dia 19 de maio de 1996, Julie Laura e o cachorro da dupla, um Golden Retriever chamado Taj, iniciaram uma viagem de vários dias pelo parque. Taj pertencia a Laura e Julie. Elas caminhavam pela região próxima ao famoso Skyline Dive e decidiram montar um acampamento em uma área remota, próximo ao Skyland Resort, seguindo as regras do parque para campistas. E então, no dia 24 de maio, um guarda florestal foi uma das últimas pessoas a vê-las com vida, ajudando as duas com informações sobre a trilha. Nada parecia fora do comum. Elas estavam animadas, bem equipadas e planejavam retornar poucos dias depois. Quando não apareceram na data combinada, os familiares começaram a se preocupar. O pai de Julie entrou em contato com as autoridades, dando início às buscas. Em 1º de julho de 1996, os guardas do parque fizeram uma descoberta devastadora. Durante a investigação em 1º de junho de 1996, os guardas do parque encontraram o cachorro Taj vagando sozinho pelas trilhas do Shenandoah Park. Ele estava vivo, sem sinais de ferimentos graves. O cachorro foi resgatado pelos rangers do parque e retirado da área de busca. Depois disso, ele foi entregue às autoridades do parque e devolvido à família das vítimas. O cachorro sobreviveu, porém, relatos indicam que ele estava desorientado, sozinho na mata e possivelmente sem comida por dias. Taj foi encontrado com vida, porém, o mesmo não aconteceu com as garotas. Pouco tempo depois, os agentes localizaram o acampamento das duas mulheres. A cena era brutal. Laura foi encontrada dentro da barraca, enquanto Julie estava a alguns metros distante. Ambas haviam sido amarradas com fita adesiva, parcialmente despidas e mortas com profundos cortes na garganta. Meu Deus, que horror! A barraca apresentava sinais de ter sido rasgada durante o ataque e diversos objetos do acampamento haviam sido revirados. Apesar do estado em que as vítimas foram encontradas, os investigadores informaram que não havia evidências conclusivas de violência sexual. A brutalidade do crime chocou até agentes experientes do FBI. A notícia provocou pânico imediato. O Shenandoah National Park recebia milhões de visitantes todos os anos e muitos passaram a questionar se um assassino estava solto nas montanhas. Como as vítimas eram um casal, também surgiu a hipótese de que o crime tivesse sido motivado por ódio contra pessoas LGBTQIA+. Essa possibilidade ganhou força na época, mas, apesar da violência extrema do ataque, as investigações posteriores não encontraram provas suficientes para concluir que a orientação sexual das vítimas tenha sido a motivação do assassinato. Ainda assim, o caso teve um enorme impacto sobre a comunidade LGBTQ+, que passou a enxergar trilhas e áreas isoladas com muito mais preocupação. Durante anos, o principal suspeito foi Darrell David Rice, um homem que havia atacado outras mulheres em áreas de camping. Ele chegou a ser acusado em um primeiro momento, mas os testes de DNA e a falta de evidências consistentes levaram as autoridades a abandonarem o caso contra ele. Darrell negou o envolvimento até sua morte. E, enquanto isso, investigadores analisaram milhares de pistas, entrevistaram testemunhas de diversos estados e acompanharam o crime com outros homicídios ocorridos em parques nacionais. E mesmo com todo esse esforço,
O caso permaneceu oficialmente sem solução durante quase 3 décadas. E em 2021, uma nova equipe especializada em casos arquivados do FBI decidiu revisar todas as evidências utilizando técnicas modernas de genética forense. O resultado mudou completamente o rumo das investigações. E em junho de 2024, o FBI anunciou que o DNA encontrado na cena do crime correspondia a Walter Leo Jackson Sr. E quem era Walter? Olha só, amados, quem era Walter? Ele era um estuprador em série condenado, natural de Ohio, que possuía um longo histórico de sequestros, estupros e agressões violentas. Aí eu pergunto, como um infeliz desse continuava solto? Porque se ele estivesse preso, as garotas não teriam sido vítimas dele. Eu acho isso um absurdo. É muito erro da justiça. O infeliz do Walter, ele já era conhecido dos policiais, porque antes de ser ligado ao caso do Shenandoah, ele era descrito pelas autoridades como um criminoso reincidente. Ele tinha um longo histórico de violência sexual e sequestros. E amados, ele também já era conhecido por atacar mulheres em diferentes períodos da vida. Quer dizer, boa coisa ele não era, não é mesmo? Como esse homem não estava preso? E segundo informações do FBI, ele já havia sido condenado por crimes como sequestro, estupro e agressões físicas. Vai vendo. E como esse cafajeste não está preso? Vai entender. Walter trabalhava como pintor residencial e também fazia trabalhos simples e informais. Ele era considerado alguém com vida instável, mudando com frequência de endereço e veículos. Um detalhe importante aqui, amados, nessa história, é que o Walter era um frequentador de trilhas e áreas naturais. Ele gostava de hiking, que é caminhadas em montanhas e parques, e conhecia bem o Shenandoah National Park, o que pode explicar sua familiaridade com a área do crime. Com certeza, né? Gente, olha só. O FBI destacou padrões de comportamento que chamaram a atenção para o Walter. Olha só. Ele mudava frequentemente de carros e usava veículos diferentes ao longo dos anos. E também, às vezes, usava placas temporárias ou alteradas. Na verdade, ele tinha uma vida móvel, sem estabilidade fixa por longos períodos. Com certeza, né, gente? Ele já fazia isso para despistar a polícia e não ser pego. A verdade, meus amados, é que as informações sobre a vida pessoal de Walter são extremamente limitadas nos registros públicos disponíveis. E não há confirmação oficial sobre esposa, filhos ou uma estrutura familiar conhecida. E também não existem dados divulgados de forma consistente sobre pais, irmãos ou uma rede familiar próxima. O que aparece nas investigações é praticamente um retrato incompleto da sua vida privada, sem detalhes que permitam reconstruir relações pessoais profundas. Isso indica que ao longo dos anos, ele manteve uma vida muito pouco documentada fora do contexto criminal. Da mesma forma, não há registros confiáveis de amizades próximas ou de um círculo social estável que pudesse descrever sua rotina pessoal. Ele surge nas investigações mais como um indivíduo isolado, com histórico recorrente de crimes graves e contato frequente com o sistema policial e penitenciário. Isso quer dizer, meus amados, que ele já tinha e dava sinais que iria fazer algo terrível acontecer. E isso realmente é um absurdo. Bom, assim, a maior parte do que se sabe sobre ele não vem de relatos pessoais ou testemunhos sociais, mas sim de documentos oficiais, registros criminais e informações coletadas durante as investigações, o que reforça a imagem de uma vida marcada muito mais pelo crime do que por relações pessoais documentadas. Pois é, né, polícia? O criminoso do Walter Leo Jackson Sr. nasceu no final dos anos de 1940 em Ohio, Estados Unidos, e tinha cerca de 48 anos de idade na época do crime. Ele era um estuprador em série condenado que possuía um longo histórico de sequestros, estupros e agressões violentas.
ele constituiu uma vida marcada por violência e criminalidade. Antes de ser ligado ao caso do Shenandoah, ele já era conhecido pela polícia por uma série de crimes graves, incluindo sequestros e agressões sexuais. E ele continuava solto, né, polícia? Triste isso, gente. Trabalhava como pintor residencial, mas levava uma vida instável, mudando frequentemente de veículos e de localização. Apesar disso, mantinha uma aparência comum e discreta. Queridos, o FBI afirma que ele conhecia bem a área de natureza, incluindo o próprio Shenandoah National Park, onde décadas depois seria apontado como responsável por um dos crimes mais chocantes da história dos parques nacionais dos Estados Unidos. Com certeza, né? Que ele conhecia o parque. Isso é meio óbvio. Aqui no caso, vocês não acham? Cada uma. Porém, amados, Walter nunca pôde ser oficialmente julgado e condenado, porque em 2018 ele morreu na prisão, 6 anos antes da identificação oficial. A causa da morte de Walter não foi divulgada de forma detalhada pelas autoridades. O que é oficialmente conhecido é apenas que ele morreu em março de 2018 e estava preso no estado de Ohio. Ele tinha cerca de 70 anos na época. A informação pública registra apenas que ele morreu na prisão, sem especificar a causa exata. As fontes do FBI e registros públicos do caso não entram em detalhes médicos, como doença específica, complicações ou circunstâncias da morte. Em resumo, amados, a causa da morte é oficialmente não divulgada publicamente, apenas confirmada como morte enquanto estava encarcerado. Então, meus queridos, segundo o FBI, a probabilidade de o DNA pertencer a outra pessoa era extremamente baixa, tornando-o o principal e único suspeito do caso. Embora a identificação de Walter Leo Jackson tenha trazido respostas importantes para as famílias, o caso nunca chegou aos tribunais porque o suspeito já estava morto. Assim, jamais houve julgamento, confissão ou explicação sobre o que aconteceu naquela noite de maio de 1996. Os investigadores também continuam analisando o histórico criminal de Walter para descobrir se ele pode estar ligado a outros assassinatos não solucionados. Para as famílias de Julie e Laura, a revelação encerrou um capítulo de quase 30 anos de incertezas, mas nunca apagará a dor da perda. O caso permanece como um dos crimes mais marcantes já ocorridos em um parque nacional americano, e um lembrete de que, mesmo décadas depois, a ciência ainda pode revelar a verdade escondida por trás dos mais antigos mistérios. Isso é muito legal. Pois é, meus queridos, e o cachorrinho, Taj, na verdade, ele foi o único sobrevivente daquela viagem. Encontrado sozinho entre as trilhas do Shenandoah National Park, ele não podia contar o que havia visto, mas, de certa forma, foi ele que guiou os guardas florestais até o local onde Julie e Laura haviam sido assassinadas. Depois de ser resgatado, Taj voltou para a família das vítimas e viveu o restante de sua vida longe dos holofotes, tornando-se um silencioso símbolo de um dos casos mais trágicos da história dos parques nacionais americanos. Meus queridos, uma ressalva importante de precisão aqui. O Walter Leo Jackson Sr. não foi formalmente condenado em um tribunal como serial killer, porque ele morreu na prisão em 2018 antes de qualquer julgamento pelos casos do Shenandoah National Park. No entanto, após análises de DNA e revisões do FBI, ele foi identificado como o principal suspeito ligado a 2 assassinatos confirmados, o casal de 1996, dentro de um caso que envolve múltiplas vítimas investigadas ao longo dos anos. A definição técnica do FBI, serial killer, é alguém que comete 2 ou mais homicídios em eventos separados. No caso dele, as autoridades o ligaram a mais de uma vítima dentro do mesmo padrão de ataque, o que tecnicamente se encaixa na definição. Porém, como ele nunca foi julgado nem condenado, ele é oficialmente tratado como
suspeito identificado por evidência forense e não um condenado. Complicado isso, né, queridos? Mas é isso. Porém, o FBI considera que ele é o principal responsável provável pelo duplo homicídio de 1996 e pode estar ligado a outros casos ainda investigados, mas não há condenação judicial, porque ele morreu antes do processo legal. E em resumo, sim, ele é amplamente considerado um serial killer pela investigação moderna, mas nunca foi condenado pela justiça porque morreu antes de ser julgado. Gente, quando um caso de serial killer chega ao fim dentro de um tribunal, existe um senso de encerramento, julgamento, sentença e uma linha clara entre o crime e a justiça. Mas existe um outro tipo de história no true crime que é ainda mais perturbador, quando o suspeito morre antes de ser julgado, sem sentença, sem confissão final, sem resposta definitiva. Apenas evidências, investigações e famílias esperando por uma verdade que nunca chega completa. Esse é o ponto em comum entre Walter Leo Jackson Sr. e outros nomes que marcaram a história dos crimes nos Estados Unidos. Ele entra em uma categoria rara e inquietante. Suspeitos de múltiplos assassinatos que morreram antes de enfrentarem um tribunal. E isso muda completamente a forma como a história é contada. No caso de Walter, ele foi ligado por evidências de DNA a assassinatos ocorridos no Shenandoah National Park em 1996. A investigação o colocou como principal suspeito de um ataque brutal contra 2 jovens em uma área isolada de camping. Com o avanço das análises forenses, o caso começou a se resolver décadas depois. Mas havia um detalhe decisivo: ele já estava morto. Morreu na prisão em 2018, antes de qualquer julgamento. Isso significa que, mesmo com evidências fortes, ele nunca enfrentou um júri, nunca teve defesa formal apresentada em tribunal e nunca teve sua responsabilidade definida legalmente. Esse tipo de situação não é única. Um dos exemplos mais conhecidos é de Ted Bundy. Inclusive, amados, eu também já contei essa história aqui no canal. Vai lá dar uma olhadinha. Ted Bundy confessou dezenas de assassinatos, mas antes de responder por todos os crimes, foi executado em 1989. Embora Bundy tenha sido julgado por alguns casos, muitos outros ficaram sem resolução completa no tribunal, dependendo apenas de confissões e investigações posteriores. Ele deixou um rastro de perguntas que ainda hoje são discutidas em livros, documentários e análises criminais. Outro caso marcante é de Jeffrey Dahmer, outro caso que eu já contei aqui no canal também, vai lá conferir. Jeffrey foi condenado por 15 assassinatos brutais, mas morreu na prisão em 1994 após ser atacado por outro detento. Assim como Walter, Dahmer nunca passou por um processo completo de encerramento social, onde todas as dúvidas são discutidas ao máximo antes da morte do suspeito. Mesmo condenado, sua morte dentro do sistema prisional deixou lacunas psicológicas e investigativas sobre possíveis outras vítimas. Já John Wayne Gacy representa outro cenário. Ele foi condenado e executado em 1994, mas várias possíveis vítimas nunca foram identificadas oficialmente. Mesmo com uma sentença clara, o caso ainda deixa perguntas abertas sobre quantas vidas realmente foram perdidas. Isto mostra que nem sempre o sistema judicial consegue fechar completamente a história. O ponto central que conecta todos esses casos é simples, mas perturbador. A morte do suspeito não encerra automaticamente a investigação. Em alguns casos, como o do Walter, ela interrompe o processo antes mesmo dele começar.
a verdade fica presa entre evidências, análises científicas e suposições investigativas. Não há interrogatório final, não há julgamento público. Há apenas fragmentos de uma história que o sistema de justiça não conseguiu concluir a tempo. E é exatamente isso que torna esses casos tão impactantes para o público. Porque no final, não existe apenas a pergunta quem fez isso, mas também outra ainda mais desconfortável, o que nunca vamos saber com certeza, porque o principal suspeito já não está mais aqui para responder. Lembrando que o caso John Wayne Gacy também está aqui no canal, aproveita para maratonar esses casos. Meus queridos, esse caso específico, o do Shenandoah National Park, envolvendo as vítimas Julie e Laura, não tem grande quantidade de filmes ou séries famosas de Hollywood. O que existe é mais concentrado em documentários, episódios de TV e podcasts de true crime. Então eu vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser saber mais sobre esse caso, ok? Amados, eu tenho uma pergunta para você. Na sua família, existe algum caso criminal que você gostaria que eu contasse aqui? Se sim, escreva para mim no e-mail que está na descrição do vídeo para que eu possa contar sua história aqui. É isso. Essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora, eu quero saber de você. Você confiaria em acampar sozinho depois de conhecer essa história? Escreve aqui nos comentários, porque eu vou ler todos. E depois de quase 30 anos, o caso do Shenandoah National Park finalmente teve uma resposta, mas ainda deixa muitas dúvidas. Na sua opinião, a investigação realmente trouxe toda a verdade ou ainda existem peças faltando neste quebra-cabeça? Quero ler a teoria de vocês nos comentários. Qual é a sua explicação para o que realmente aconteceu? Então é isso. Muito obrigado por sua presença aqui. Quero aproveitar para agradecer novamente todos os meus inscritos aqui do canal. Muito obrigado. Eu quero saber qual história você gostaria de ouvir aqui. Quem sabe a próxima pode ser a sua história. E se você se interessa por histórias de crimes reais, você está no lugar certo. Lembrando que os vídeos da Sala de Justiça também são podcast. E você pode ouvir quando e onde quiser. Não perca os próximos episódios, porque histórias assim você só encontra aqui, na Sala de Justiça. Beijos da Sol e até a próxima!